Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Muito bem. Vamos ver o que diz o Senhor Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 31. Veja se ao teu lado tem alguém sem o Evangelho e divide com esta pessoa a leitura. E você que não tem o Evangelho, adquira um, mas procure numa livraria evangélica. Ultimamente até as livrarias seculares estão vendendo Bíblias. Pesquise onde o preço é mais em conta e compre uma palavra de Deus. Dê preferência à edição revista e corrigida. Isso é mais fácil para você acompanhar. Mas de maneira nenhuma compre dentro de qualquer igreja, viu? Essa questão é tão séria, amados. Eu sei que as igrejas vendem, tem igreja que vende terno, outra vende roupa, outra igreja vende livro, disco, fita. Mas o Senhor Jesus, Ele não apenas pediu para não se fazer comércio na casa dele, Ele proibiu. E quando não obedeceram, Ele fez chicote. E em 2 ocasiões mandou embora os vendedores e os compradores. Então não é que Ele está pedindo a compreensão das pessoas para não comprarem nada nas igrejas. Ele não está pedindo, não. Ele está dizendo, não façam da casa do meu pai casa de venda. A minha casa será feita e chamada casa de oração e não um covil de ladrões. A igreja, quando tem boutique, livraria, discoteca, um monte de coisa, o pastor, ao invés de se preocupar com a mensagem, está preocupando quantas camisetas tem no estoque. Está preocupado em ligar para a fábrica para encomendar mais 100 camisetas, para a estamparia para encomendar mais 50 bonés. Ruins. Jesus não aceita. E não é pelo fato de ocupar o tempo do pastor. É porque ele não quer na casa dele nenhum tipo de venda ou negócio. Amém? Então não compre. Não compre. Mesmo que o pastor diga, olha, é para ajudar a nossa igreja. Não. Jesus não precisa dessa ajuda, não. A igreja do Senhor não precisa dessa ajuda. Vamos ver então o que o Senhor Jesus falou. Ele disse assim, a quem, pois, compararei os homens desta geração e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem, nós vos tocamos flauta e não dançastes. Cantamos lamentações e não chorastes. Amém, igreja? Jesus está fazendo uma mini parábola aqui, uma comparação, comparando a humanidade. E esta palavra, como é eterna, Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Então, esta palavra é atual. São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem, nós vos tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Agora, eu vou ler e você repete em seguida, porque é o Senhor Jesus falando. Vamos lá. São semelhantes, bem alto, são semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem, nós vos tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Amém? Parece que está meio complicado, mas já vai ficar tudo claro. Você crê que esta é a palavra do Senhor Jesus? Então desocupe as tuas mãos e vamos fazer o possível para dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Você quer ver essas palmas melhorarem? Junto com as palmas, abre a boca e diga glória a Deus. Olha como as palmas subiram. Diga de novo, glória a Deus. Isso, agora diga glória, glória, glória. E aplaude, aplaude mesmo.
Senhor Deus e Pai, recebe o louvor da tua igreja, a glorificação do teu povo. Ah, meu Deus, eu sei que esse louvor está chegando até o teu trono, como se fosse um incenso precioso. Então recolhe, ó Deus, a adoração da tua igreja. Eu quero que o teu Espírito se regozije, eu quero que o teu Espírito se alegre, e eu quero que o teu Espírito venha e cubra este povo que está aqui. Abençoe agora cada pessoa que vai ouvir a pregação da tua palavra. Abre os ouvidos para ouvirem. Ah, Senhor, unge os lábios do pregador, que não seja o pregador que fale, mas o Senhor fale através da boca do pregador, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Desde o começo da reunião, está sentindo? Oh, glória, vamos aplaudir o Senhor mais um pouquinho. Quanto mais você glorifica a Deus, mais você prepara o céu para derramar bênçãos na tua vida. Diga bem alto, glória a Deus. Oh, glória. Vira para essa pessoa que está ao teu lado e fala para ela: Jesus te ama. E eu também. Amém, glória a Deus. Senta, por favor. Muito bem. Vamos compreender o que o Senhor Jesus está dizendo isso e por que ele disse isso. Ele tinha feito diversos milagres, conforme Lucas relata. Ele tinha curado o servo do centurião que estava moribundo. Ressuscitou o filho da viúva de Naim. E aqui mesmo no capítulo 7, versículo 18, está escrito que os discípulos de João foram até a cadeia, porque João estava preso, e anunciaram-lhe todas essas coisas. Olha o que Jesus está fazendo, e João estava preso. E Jesus começa a falar a respeito de João Batista, dizendo que dos nascidos de mulher nunca houve profeta maior do que João, mostrando então que ele é maior do que Elias, maior do que Moisés, maior do que Samuel, maior do que Daniel, do que Ezequiel, maior do que todos os profetas que existiram antes de João. O assunto é João Batista. E quando Jesus falou bem de João Batista, mas falou tão bem de João Batista, mas falou tão bem, olha, o homem estava preso, hein? Jesus falou tão bem de João Batista, que nos diz aqui a palavra, versículo 29, que todo o povo que ouviu o que o Senhor Jesus falou, todo o povo e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Então, olha só, aquele povo que tinha sido batizado por João ficou feliz, porque eles diziam assim: o testemunho que Jesus está dando de João Batista é que ele é o maior profeta que já nasceu, e eu fui batizado por João. E quem eram essas pessoas? O povo em geral, pessoas pobres, humildes, simples. E os publicanos. Quem eram os publicanos? Funcionários públicos, corruptos, que enriqueceram à custa de uma cobrança irregular. Mas eles também acreditaram em João Batista, se batizaram nas águas e ficaram felizes em saberem que haviam sido batizados pelo maior profeta que já existiu. E o Evangelho aqui mesmo diz no versículo 30: mas os fariseus, os doutores da lei, rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Quem eram os fariseus? Aqueles que achavam que só eles iam para o céu. Então os fariseus disseram: não vamos nos batizar com João Batista. Rejeitaram o conselho de Deus. E também os doutores da lei. Quem eram os doutores da lei? Aquelas pessoas que se ocupavam de aprender e ensinar a palavra de Deus, o Antigo Testamento, inclusive os escribas, porque antigamente não existia gráfica. Então a Bíblia era feita em pergaminho, em rolos de pergaminho e escritas copiadas à mão. Então esses eram os doutores da lei. Os doutores da lei também
ao verem João Batista, recusaram o seu batismo nas águas, porque não acreditaram em João. E eles negaram, rejeitaram o conselho de Deus. Foi aí que o Senhor Jesus, então, fez essa mini parábola, comparando o ser humano a esses meninos que ficavam nas praças e tentando se divertirem. Os meninos pegavam flautas e reuniam outras crianças e falavam, vamos fazer uma festa, porque em Israel sempre teve muita música e muita festa. Então as crianças queriam brincar, como viam nas festas, pegavam as flautinhas e ficavam tocando. Mas não saía nenhum som inteligente. Saía um barulho, porque criança não sabe tocar flauta. Saía um barulho que não tinha condição de dançar. Um barulho sem ritmo. Um som ilógico. Então, as crianças não entravam no ritmo, porque ouviam aquela música estranha e não se entusiasmavam para dançar. Então Jesus está fazendo essa comparação. E os meninos, quando ficavam tocando as suas flautas e tirando um som estapafúrdio que não tinha nada a ver, os meninos paravam de tocar e perguntavam para as outras crianças, por que vocês não estão dançando? Mas não dava para dançar, com aquela música não dava para dançar. Não se dança conforme a música, não é? Agora, quando a música não tem lógica nenhuma, não tem sentido nenhum, não dá para dançar. Então, os que tocavam, que estavam brincando de músico, paravam de tocar e diziam para os menininhos, por que vocês não estão dançando? Ainda queriam cobrar uma reação, de acordo com o som que eles estavam produzindo. Mas as outras crianças não tinham como dançar, porque o som não era bom, a música não era boa. Você está compreendendo isso? Aí as crianças mudavam a história. Então não vamos mais tocar música de festa. Vamos tocar música de lamentação, música de funeral, música de tristeza. Aí as crianças continuavam assoprando as flautas e o som que saía também não era música de lamentação. Aí os que tocavam paravam e diziam assim para as outras crianças, vocês não estão chorando. A gente toca e vocês não choram. Mas as outras crianças não tinham como chorar, porque o som que estava saindo, a música que estava saindo, não era uma música inteligente, nem sensível, e nem sensibilizava ninguém. Não tocava no coração das crianças, não produzia qualquer reação. Então as outras crianças não podiam chorar, mas aqueles que tocavam queriam que chorassem. Você está compreendendo isso que nós estamos explicando? Está compreendendo, não está? O som não é bom. Por isso que não tem a reação de alegria para dançar. Por que vocês não estão dançando? Nós estamos tocando. Quer dizer, produz um som ruim, mas exige que os outros dancem. E reclama que não estão dançando. Tá bom, vamos agora tocar lamentação. Tocava música triste. Que pena que não tem uma flauta, seria ótimo, porque eu não sei tocar, vocês iam ver que som horrível que ia sair. Não tem flauta aí, né? Que pena. Mas você já experimentou tocar uma flauta sem saber? Não tem lógica nenhuma, um som não tem cabimento. Mas as crianças brincavam. Jesus falou assim, com o que eu vou comparar essa geração, hein? Com o que eu vou comparar a humanidade? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem, nós vos tocamos flauta e não dançastes. Cantamos lamentações e não chorastes. Por quê? Por que vocês não estão participando como a gente quer? Jesus explica o significado no versículo 33. Acompanhe. Por quê? Veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Por que João Batista se alimentava? Não era nem com pão e nem bebia vinho. Por que ele se alimentava? Conforme o Evangelho, de gafanhotos e mel silvestres. Mas João Batista não era maluco por causa disso. Porque os beduínos comiam gafanhotos. Então João Batista, que morava no deserto, ele jamais acharia frutas no deserto. O gafanhoto tinha bastante.
Então ele comia o que tinha. Mel de vez em quando ele achava numa pedra, mas ele comia o que tinha. Porém, os fariseus e os doutores da lei diziam: ele tem demônio. Não, nós não vamos nos batizar com o batismo de João Batista porque ele tem demônio. Tudo bem, vamos supor então que João Batista realmente é um esquisitão. Não vamos fazer o que João Batista está mandando. Aí o Senhor Jesus diz assim: e veio, veja o versículo 34, e veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Tá bom, vocês não querem fazer o que João Batista manda? Então façam o que o Filho do Homem está mandando. Mas eles olhavam para Jesus e achavam defeitos. E diziam: olha aí, esse é um comilão. Recebe um convite para um banquete, ele está lá. Está sempre jantando nas mansões. Está sempre na mesa junto com o rico. E pior que rico, ladrão. Ele come com publicanos e pecadores. Ele anda com prostitutas e com gente que não presta. E esse Jesus, além de tudo, é um bebedor de vinho. Ora, na cultura judaica, o vinho é até sagrado. O vinho faz parte da cultura judaica. Então, beber o vinho, para eles não é uma questão que se discute. O problema é beber muito vinho. A pessoa abusar do vinho. Então eles acusaram Jesus de ultrapassar a medida sensata daquilo que ele poderia beber como judeu. Eles acusaram Jesus de ir além, dele se embriagar. Então procuraram defeitos em Jesus para não fazerem o que Jesus estava mandando. Então a humanidade é assim. As pessoas, elas procuram defeitos para não fazerem o que Deus quer que elas façam. E a pessoa às vezes se pega em desculpas bobas. Eu não vou para a igreja evangélica porque eu não gosto de crente. Eu tenho uma vizinha muito fanática, eu não gosto não. Ou então a pessoa diz: não, eu não vou em tal igreja porque eu não gosto daquela denominação. A pessoa arruma desculpas. Ou então ela diz: não, meu problema não é ser evangélico, eu já tenho religião, eu já tenho a minha religião, eu já sou batizado. Então a pessoa, ela arruma desculpas. Já fui batizado quando era nenê, então não quero saber de outro batismo. A pessoa arruma desculpas para não fazer o que o evangelho está mandando. Agora, essa questão aqui que ficou mais ou menos esclarecida, mostra também que o ser humano nunca está satisfeito e sempre se apega em coisas para falar mal. Tem uma ilustração muito antiga. Os antigos contavam essa história. Um velho chamou um menino, pegou o seu burrinho e falou: menino, segura aqui na rédea desse burro, eu vou montar no animal e você vai me puxando. Aí o menino falou: tá bom. E ele saiu puxando a rédea do burrinho e o velho sentado no jumento. E quando entraram numa aldeia, os moradores da aldeia começaram a falar: olha que absurdo, que velho explorador. O menininho descalço puxando a rédea do burro, enquanto ele vai bem folgado lá em cima. E todo mundo na aldeia falou mal dele. Quando ele passou por aquela aldeia, pensou nos comentários, falou: é melhor eu trocar. Ele desceu do burro, pegou o menino, pôs em cima do burro, e agora foi ele puxando a rédea. E entrou numa aldeia. Aí os moradores da aldeia começaram a murmurar: que menino folgado. Essa juventude não tem mais respeito pelos mais velhos. Menino jovem, cheio de saúde e vigor, montado no burro e fazendo o pobre velho puxar o animal debaixo desse sol. E o velho foi passando pela aldeia e ouvindo os comentários. Quando ele passou pela aldeia, ele ficou pensando no que havia ouvido e falou: o que eu tenho que fazer? Já sei. Vamos nós dois montados em cima do burro.
Aí ele montado no burro, o menino aqui atrás, abraçado no velho, e entrou numa aldeia. E os moradores, quando viram, disseram: que exploração dos animais. Só porque o burro não pode reclamar, eles estão judiando do coitadinho. É uma falta de vergonha. Que judiação. Pobre do burro, olha como ele está suado de carregar esses 2 folgados. E o velho foi passando pela aldeia só pensando: e agora? Depois que ele passou da aldeia, ele ficou pensando: o que eu faço? Ah, já sei. Menino, me ajuda aqui. Aí foram os 2 puxando a rédea do burro. O velho puxando a rédea e o menino também puxando a rédea, e entraram na aldeia. Aí os moradores começaram a dar risada. Que 2 idiotas. São mais burros do que o burro. Com um animal desse e eles andando a pé. Não é? O que Jesus está falando aqui? Esse negócio da humanidade mesmo. Sabe, de nunca estar satisfeita, de sempre estar arrumando desculpa e sempre falando alguma coisa em cima. Então ele apresentou essa parábola e ele criticou nessa parábola, preste atenção, justamente os líderes, preste atenção, pelo que ele falou. São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: nós vos tocamos flauta e não dançastes. Mas que som que os meninos estão produzindo? Um som que não tem lógica, não é música, é um monte de barulho lá que até irrita. E os meninos param de tocar e falam para os outros: por que vocês não estão dançando e não estão alegres? Por quê? Porque João Batista, ele vinha com uma mensagem. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E multidões iam ter com João Batista e eram batizadas no Rio Jordão. E eles, por outro lado, os líderes religiosos daquela época, subiam nos púlpitos, nas suas igrejas, nas suas sinagogas, e mandavam um monte de aviso, e convidavam o povo, e diziam que iam pregar. Aí o povo, o pouquinho que comparecia, eles falavam, e aquilo não tocava no coração do povo. O povo ia na igreja deles e não sentia nada. E eles ficavam então reclamando e exortando: vocês são muito frios. A gente prega para vocês aqui o Velho Testamento e vocês não dão um glória a Deus. Vocês não falam nada, vocês não se alegram. Por que vocês não se emocionam quando nós estamos aqui pregando? O povo não podia ter qualquer reação, porque a mensagem que eles estavam passando era uma mensagem ultrapassada. Aí eles pensavam: bom, quando Jesus fala, as multidões choram, então vamos trazer mensagens para o povo chorar. Eles reuniam o povo, mas ia pouca gente. E aquele pouco que eles tentavam sensibilizar com lamentações, e ninguém chorava, ninguém sentia nada. E eles ainda cobravam o povo: escuta, nós estamos trazendo aqui uma mensagem de lamentação e vocês não choram. Eles culpavam o povo, mas não era a culpa do povo. A culpa era da mensagem. Por quê? Porque o som que eles estavam produzindo, a flauta da palavra, não produzia som coerente. O som que eles produziam não sensibilizava as pessoas nem para se alegrar, nem para chorarem. Por quê? Porque era uma mensagem ultrapassada. E por que quando Jesus abria a boca, seja o que for que ele falasse, as multidões corriam para ouvi-lo, cercavam Jesus, rodeavam Jesus? Por quê? Porque Jesus estava produzindo o som que a humanidade precisava ouvir. João Batista tinha produzido o som que a humanidade precisava ouvir. Qual que era o som que o povo precisava? Qual era a mensagem que estava sendo anunciada? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus, e quem veio trazer o reino é o próprio Filho do homem, o Filho de Deus. Então o povo se alegrava, era o som que eles precisavam ouvir. Quem que rejeitava João Batista e especialmente Jesus? Justamente os que achavam que eram salvos, os fariseus e os doutores da lei.
Quando uma pessoa pensa que é salva, eu acho que é até bom a pessoa achar que é salva se ela for realmente. Mas quando ela pensa que é só ela que é salva e todo mundo está errado, e quando ela rejeita abrir o coração para ouvir a palavra de Deus, quando a pessoa se apega num dogma e diz, não, eu já tenho religião, eu nasci nessa religião, vou morrer nessa religião, o meu avô era dessa religião, meu pai é dessa religião, a minha família é dessa religião, faz tempo, eu não vou mudar de religião. São essas pessoas que rejeitam o Senhor Jesus, que rejeitam o conselho de Deus. Você que está hoje aqui, nós temos algumas situações que acontecem em todas as reuniões. Primeiro, há pessoas que nunca tomaram uma decisão para fazer o que o Senhor Jesus está mandando, e normalmente essas pessoas dão a desculpa da religião. Não, eu já tenho religião. Eu já sou batizado desde nenezinho. A esse grupo de pessoas. Pessoas que nunca entregaram a vida para Jesus, porque acham que não precisam. Elas acham que não há necessidade. E muitas vezes essas mesmas pessoas dizem assim, mas eu creio em Jesus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Mas ela não obedece, ela não faz o que Jesus manda. A pessoa, ela fala que crê em Jesus, mas ela não faz o que Jesus está mandando. O que Jesus mandou as pessoas fazerem? O que foi que João Batista fez? Que o próprio Senhor Jesus obedeceu? E o que foi que o Senhor Jesus depois mandou os discípulos fazerem? E as pessoas têm que fazer. Ele disse o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quer dizer que primeiro a pessoa crê e depois é batizada. O próprio Senhor Jesus se batizou, não para ser salvo, porque Ele é o próprio Salvador. Mas Ele se batizou porque Ele precisou cumprir a justiça de Deus. Quando a multidão, o povão, voltando lá para o versículo 29, o povão mesmo, e todo o povo que ouviu o Senhor Jesus, todo o povo, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Quer dizer, o povo mesmo, o povo quer. As pessoas que são do povo, que não estão presas a dogmas, a religiões, a tradições religiosas, essas pessoas querem o batismo de João, querem o batismo de Jesus, querem fazer o que ele manda. Mas se você falar, não vou fazer o que João Batista fez ou mandou, então faça o que Jesus está mandando. Porque ele falou que João veio e o povo rejeitou. E veio o próprio Filho do Homem e também foi rejeitado. Então, você pode estar nessa primeira categoria de pessoas. Quer dizer, não tomou nenhuma decisão ainda. Não passou pelas águas ainda. Não decidiu nada. Não está fazendo o que Jesus mandou. Muito bem. O outro tipo de pessoa que sempre tem na reunião é aquela pessoa que ela até já se batizou nas águas, mas por um determinado momento na sua vida, por qualquer motivo, ela acabou dando uma desculpa também para sair da igreja. Não gosto do pastor, não gosto dos obreiros, da mensagem, e a pessoa se afasta. Ela usa uma desculpa. Ou então, a desculpa é dada até pelo ministério. Olha, você não entra na linha, é melhor você sair da igreja. Algumas igrejas excluem as pessoas, mandam embora, porque acham que estão fora, então dá muito trabalho consertar a pessoa, eles expulsam, mandam embora, excluem. Então, há pessoas que se afastaram por vontade própria ou foram afastadas. E o terceiro tipo de pessoa é aquela que está na igreja, é batizada nas águas, ela não se afastou, não se desviou, mas ela não consegue se libertar totalmente, fazer a vontade de Deus totalmente. Sempre tem alguma coisa pegando e a pessoa precisa se corrigir. Então, eu não sei qual dos três é o teu caso, mas isso nós temos que resolver hoje. Amém?
Isso tem que ser resolvido hoje, e não apenas hoje até a meia-noite. Agora, nós vamos resolver agora. Não há desculpas. Jesus eliminou toda e qualquer desculpa. Eu já tenho religião. Os fariseus precisavam do evangelho, mas rejeitaram. Quando Jesus se batizou nas águas, ele mostrou que não há pessoa no mundo que não deva se batizar. O batismo nas águas serve também para lavar pecados, mas Jesus não se batizou para lavar pecados. Se batizou para cumprir a vontade de Deus. Então não há desculpa. A pessoa fala, não vou me batizar porque eu não tenho pecado. Não vou me batizar porque eu já fui batizado quando eu era nenê. Eu não vou me batizar porque eu não faço nada errado. Não há desculpas. A decisão tem que ser tomada. No próximo batismo nas águas, você tem que descer as águas. E essa decisão tem que ser tomada agora. É uma decisão que vai mudar o curso da sua vida. É uma decisão que vai te lavar de todos os pecados e vai te incluir definitivamente no corpo de Cristo. O batismo significa morrer com Jesus, por isso que a pessoa é introduzida totalmente nas águas. E quando ela sai das águas, representa a sua ressurreição para uma nova vida com Jesus. Sua vida vai mudar, mas você tem que decidir, sem dar qualquer desculpa. Sem qualquer desculpa. Mas falar, eu quero me batizar nas águas. No próximo batismo, eu já decidi, eu vou descer as águas. Pastor João Ribe, eu ainda não sou batizado nas águas, é a primeira vez que eu venho aqui na Paz de Vida. Deixa eu perguntar uma coisa, você está crendo no que você está ouvindo? Sim, pastor, eu estou crendo. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Os batismos, na época cristã, eram feitos na hora, imediatamente. A pessoa creu, se arrependeu, batiza. E os que se batizaram, Jesus disse, justificaram a Deus. Justificaram a Deus. Quer dizer que Deus não pediu uma coisa em vão. Deu razão para Deus. Concordou com Deus. Foi isso que Jesus disse. Eles justificaram a Deus. A pessoa que fala, não vou me batizar, ela está dizendo, Deus não entende nada. Ele falou que eu preciso batizar, mas eu não vou me batizar. Agora quando a pessoa diz, Deus mandou, eu vou me batizar, então ela está justificando a Deus, dando razão para Deus. Vou reler. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados. A pessoa que não se batiza, ela está recusando o conselho de Deus e pior, contra si mesmos, disse Jesus. Por quê contra si mesmos? Olha, não é para mim que eu estou pregando para você se batizar, porque eu já sou batizado. Não é para Jesus que eu estou falando para você se batizar, porque Jesus está lá na glória, com todo o poder no céu e na terra. Ele é o Filho do Deus Todo-Poderoso. Então, não vai alterar nada você se batizar ou não. Não vai alterar nada para Jesus e nem para mim. Mas se você rejeita, é contra si mesmo. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos. Por quê? A tua rejeição é contra você mesmo. Porque vai chegar lá no dia do juízo e vai constar, recusou o batismo. É batizada nas águas? Não. Ela creu? Creu. Mas se batizou? Não. É contra você. A decisão que você tomou de não se batizar ou de adiar é contra si mesmo. É contra você mesmo. Está compreendendo isso? Então o que você tem que fazer a teu favor? Você que ainda não é batizado nas águas, você tem que tomar uma decisão a teu favor, justificar a Deus, aceitar o conselho de Deus e dizer, eu vou me batizar nas águas. No próximo batismo eu vou me batizar nas águas e não tem desculpa, viu, pastor? Eu quero me batizar nas águas no próximo batismo. Muito bem. Todos que já decidiram se batizar nas águas no próximo batismo, ergue a mão direita assim bem alto. Você que ainda não é batizado nas águas,
Muito bem. Os que ergueram as mãos e já se decidiram, venham aqui para frente em nome de Jesus. Venham para cá. Isso. Todos que decidiram que vão se batizar no próximo batismo. Isso. Vem. Olha que beleza. Vocês estão decidindo a favor de vocês mesmos. Não é? A favor de vocês. Então, graças a Deus. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Segundo grupo de pessoas que o Senhor Jesus está chamando. Você que se afastou da igreja ou foi afastado de outra denominação. E hoje está aqui ouvindo essa palavra. O Senhor Jesus quer que você volte. Ele quer que você se conserte com Ele. Ele quer que você tenha novamente comunhão com a igreja, que é o corpo de Cristo aqui na terra. Às vezes a pessoa diz assim: eu não preciso de igreja para ser salvo. Você não precisa de placa de igreja para ser salvo. Mas da igreja você precisa. Porque na volta de Jesus é a igreja que vai subir. Se você não fizer parte da igreja, você não sobe. Olha, nem chamei, já está vindo gente aqui na frente. Então você que está afastado, afastada, venha aqui para frente em nome de Jesus. Isso, venha. Pode sair do teu lugar e venha. Isso. Vamos nos incluir novamente na igreja, no corpo de Cristo. O Espírito Santo nunca permite que uma pessoa seja enganada pelo diabo. E eu sei que para muitas pessoas o diabo disse: você não precisa ir lá na frente não. Você não precisa ir lá. Fica aí mesmo no teu lugar. Mas o Espírito Santo está dizendo: saia do teu lugar e venha para cá. E eu sei que tem muita gente que ainda precisa vir aqui na frente para se consertar, para se ligar com Deus, para estar novamente em comunhão com o Senhor. Sabe aquela alegria da salvação que você sentia antigamente? O Espírito Santo quer voltar a fazer isso na tua vida. E há pessoas que têm que sair e vir aqui na frente. Por que você não veio ainda? Quem que está te detendo aí no teu lugar? Você acha que é o Espírito Santo? Você acha que o Espírito Santo iria falar: não vai não, fica aí? Quem é que está dizendo para você: fica? Só pode ser o inimigo. Porque o Espírito Santo de Deus está dizendo: venha. Isso, venha. Venha, saia do teu lugar. Venha. Venha, aproveita você também e venha. Porque é o Espírito Santo que está te chamando. Venha. Isso, venha. Agora, você, o terceiro grupo de pessoas, você que já está dentro da igreja, você não desviou, não saiu nada. O problema é que você está em contradição. Você está em contradição. Você se sente em falta com Deus. Você está em falha com Deus. E você não quer ficar com esse sentimento de culpa. Você não quer ficar com essa acusação na tua consciência. Você quer sair daqui sem pecado. E você quer sair daqui renovado. Pastor João Ribe, eu quero levar uma vida cristã mais abençoada. Eu quero levar uma vida cristã mais transbordante. Não uma vida vazia, não uma vida fria. Eu quero uma vida cristã mais de comunhão, de oração. Então sai do teu lugar e vem para frente. Vem para cá. Porque o Espírito Santo de Deus vai fazer isso na tua vida. Há um processo espiritual na nossa caminhada. Você sabe que até o apóstolo Paulo tinha momentos que ele estava firme na fé e tinha momentos que ele estava lá embaixo. Tinha momentos que ele chegava a receber bofetada de Satanás. O que era bofetada? Ser envergonhado por causa das coisas que ele fazia. Sabe? Quantas e quantas vezes o apóstolo Paulo falou: miserável homem que sou, querer o bem está em mim, mas não o fazê-lo. O bem que eu quero, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu sempre faço. Isso tem acontecido com você?
O bem que você quer, você não faz. E o mal que você quer, sempre faz. Você se sente envergonhado por isso? Então vem aqui na frente em nome de Jesus que nós vamos orar. Ninguém é perfeito não. Mas quando a gente busca Deus e fala, Senhor, hoje eu continuo dependendo do teu perdão e da tua misericórdia, como naquele dia em que levantei as mãos e te recebi como meu Salvador. Eu continuo dependendo do teu amor, da tua misericórdia, porque não há bem nenhum em mim para que eu possa me gloriar diante de ti. Eu continuo dependendo do teu perdão e do teu amor. Então, vem aqui para frente em nome de Jesus. Quando você faz isso, Jesus trabalha na tua vida. Vem para cá. Agora vamos dobrar os joelhos aqui na frente. Você que vai se batizar nas águas no próximo batismo. Olha, nós não fazemos renovação de batismo. A Bíblia diz que é um só batismo, uma só fé. Se você já foi batizado em outra denominação, e se você sabia o que estava fazendo, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão nas águas, então não importa que igreja foi, está valendo. Nós só não aceitamos o batismo dos mormons, porque é um batismo que eles fazem apoiado numa série de profecias falsas. A doutrina mormon já foi desmentida. Todas as profecias do Joseph Smith já foram desmistificadas, caíram por terra. Os mormons tiveram que reescrever todos os livros correndo, porque era tudo puro. Então a gente não aceita o batismo deles, porque está apoiado numa falsa doutrina, num erro. E também não aceitamos o batismo das testemunhas de Jeová, porque não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles não acreditam em Jesus como Filho de Deus igual ao Pai. Eles não acreditam em Jesus como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, como o único Salvador da humanidade, como o único caminho que leva ao Pai. Mas das outras igrejas nós aceitamos, desde que seja o batismo bíblico. Então, essa decisão que você está tomando de se batizar no próximo batismo vai valer por toda a eternidade. Depois desse batismo nas águas, nunca mais você se batize. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu vou cumprir a tua justiça, eu vou justificar a tua vontade, eu vou seguir o teu conselho. Eu aceitei a tua ordem. No próximo batismo eu descerei as águas em nome do Senhor Jesus. Para isso, meu Deus, eu te peço agora que confirme a minha decisão aí na glória. Porque se eu morrer antes do batismo, ou se o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja antes do meu batismo, eu creio, meu Deus, que esta oração também me justifica pela minha decisão, em nome de Jesus. Assim seja. Agora todos que estão aqui de joelhos dobrados, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu quero agora pedir o perdão de todos os meus pecados. Me purifica, meu Pai, pelo sangue de Jesus, e apaga as minhas iniquidades. Meu Deus da glória, renova em mim a alegria da salvação. A partir de hoje, me dá certeza de uma nova vida. Eu quero ver, Senhor, coisas novas acontecerem. Eu quero mais fome da tua palavra e entendimento para compreendê-la. Eu quero, meu Deus, mais sede da água viva. Eu quero mais do teu Espírito. Eu quero ser uma pessoa transbordante do Espírito Santo. Por isso eu te peço, me aperfeiçoa, Senhor, me corrige, retira de mim tudo que não te agrada e me dá uma vida cristã abençoada, em nome de Jesus. Assim seja. Você acabou de ouvir
Uma mensagem nos encontros de paz e vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos encontros de paz e vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.